Olá, meus queridos e queridas, Olá, queridas e queridos, como vocês estão? Eu espero que muito bem. E aqui eu tô trazendo mais um vídeo da série Viagem Iniciática pelo Egito com um grupo de 15 pessoas. Essa viagem aconteceu no dia 20 de fevereiro e foi até o dia 4 de março desse ano de 2026. E foi uma das experiências mais incríveis e profundas e emocionantes e desafiadoras que eu já tive na minha vida. E aqui eu tô contando para vocês de cada lugar que nós visitamos. E hoje chegou o momento do Templo da Deusa Ísis. E para quem me conhece mais de perto sabe que esse lugar é muito especial para mim, porque eu já tive vidas por lá, mas não é só por isso. É porque eu vou tentar explicar em palavras, vamos lá. Você consegue, Joyce? É porque esse lugar ele tem uma energia diferente de todos os outros que eu já visitei, de todos os outros templos que eu já estive. É uma energia da deusa Ísis. É ela ali. E ainda está muito forte e muito presente. Quando você pisa nessa ilha, você sente que você entra em outro lugar. É como se fosse uma outra dimensão mesmo. É outra energia, é outra frequência. E apesar de ter já se passado milhares de anos, ela ainda está lá. E apesar do templo não estar no mesmo lugar original, porque isso aconteceu e eu já vou explicar, ainda está lá. É uma energia envolvente, é uma energia que te acolhe, que te abraça. É como se fosse uma mãe extremamente amorosa recebendo uma filha ou um filho de volta. Toca assim, sabe? Então, para mim, é um dos templos mais sagrados, mais divinos que tem no Egito. Bom, para quem não sabe, eu fui em 2022 e estive pela primeira vez no Templo de Ísis. E logo nesse momento, eu já senti uma emoção muito forte de voltar para um lugar muito querido. Por mais que eu nunca fui conectada à deusa Ísis, nunca tive, né, esse tipo de conexão, nada disso. Eu só era fascinada pelo Egito, isso sim. Mas quando estive lá, eu entendi. E teve um momento em que eu estava explorando o Templo de Ísis que eu pedi para a deusa Ísis me mostrar por que eu estava tão emocionada, por que eu estava tão tocada por estar ali. E nesse exato momento, eu me vi em outro corpo, com outra fisionomia, eu me vi passando exatamente pelo lugar que eu estava, me atravessando. Foi assim muito forte e arrepiante, né? Assim, eu tomei até um susto na hora que eu não esperava. E aí eu entendi que eu tinha sido uma sacerdotisa ali naquele templo. E aí, depois disso, veio muitas outras coisas. Parece que foi uma abertura para aquilo que eu vivia ali. E disso veio a dança sagrada, uma dança meditativa que as sacerdotisas desse templo usavam para se curar e para curar pessoas. E foi toda uma descoberta, e disso nasceu o curso de dança sagrada, que está aberto, inclusive, hoje, para que você possa aprender também a magia dessa dança, essa conexão com você mesma, com o espiritual, e ainda promover curas para você e para fora de você. Pode ser para pessoas, pode ser para ambientes. Então, assim, incrível. Foi um momento da minha vida muito emocionante, e esse curso também está disponível caso você queira aprender essa dança milenar e sagrada. Vou deixar aqui embaixo no comentário do vídeo. Mas vamos falar sobre quando eu voltei agora em fevereiro. Bom, como eu estava levando um grupo, eu queria proporcionar uma experiência exclusiva, né? Então eu não queria que elas chegassem lá e tivessem muitas pessoas, outros turistas visitando. Então eu pedi para que fosse uma visita privativa, ou seja, que a gente tivesse o templo inteirinho só pra gente. E eu consegui. Então nós tivemos 2 horas dentro do templo, a partir das 5 horas da manhã. Então nós chegamos às 5, 5 e pouco, na verdade 5 e 10, por aí, e ficamos até às 7 horas da manhã, que é quando o templo abre para o público. E quando nós chegamos, né, devido ao horário, estava escuro, o sol não tinha nascido. E a minha vontade era que nós víssemos o nascer do sol ali no templo, né? Então, logo que nós chegamos 5 e pouco da manhã, estava tudo escuro. E eu lembro do guia me perguntar, Joyce, você quer que acendam as luzes aqui do templo? Eu falei, por favor. Porque já tá escuro, né? Lá dentro deve ser mais escuro ainda. Não, pode acender. Aí eles acenderam o templo lá pra gente.
E aí eu falei pra elas. Na verdade, assim, eu tinha programado 1000 coisas, 1000 práticas, só que alguns dias antes me veio, deixa elas livres, deixa elas explorarem. E aí eu obedeci. E quando a gente chegou lá, eu falei, olha, falei pra elas, eu programei 1000 coisas para essas 2 horas aqui no templo. Conduzir, práticas, mas o que me vem é que vocês possam ter a mesma experiência que eu tive, que é explorar sozinhas, cada uma por si, no seu momento, nas suas intuições, nos seus próprios sentimentos. E aí eu pedi para que cada uma delas fosse para onde quisesse ir e que dali a 1 hora nós nos encontraríamos ali onde nós estávamos, que era na entrada do templo. E aí eu também fui. Fui caminhar, tudo escuro, muito diferente de quando eu fui pela primeira vez, porque nós fomos às 7 horas da manhã, ainda estava vazio, mas estava todo iluminado pelo sol, aquela paisagem assim paradisíaca, Nilo, palmeiras. E a gente chegou, tava aquele escuro. Então no começo dá um medo, né? Você olha assim tudo escuro, mas a minha vontade de explorar era muito maior e eu comecei. Então, primeiro eu fui no pátio principal, cheguei ali na entrada. Eu vou pondo fotos aqui pra vocês, tá? Vou pausando e pondo fotos pra vocês verem e sentirem. E sentirem. E ali naquela entrada, eu cumprimentei a deusa Isis e falei, tô de volta, mãe. Eu voltei e eu trouxe elas. Porque eu tive essa vontade quando eu estava lá de levar um grupo de mulheres, mas eu não tive resposta. Parecia assim um silêncio. E eu estranhei, porque da outra vez, quando eu fui, eu senti ela desde o começo ali e nada. Nada, nada. E eu comecei a explorar, falei, bom, deixa eu explorar o templo. Aí eu aproveitei para ver a parte interna do templo que eu não tinha visto da outra vez, eu só fiquei do lado de fora. Então explorei. Fiquei do lado de fora. Então explorei ali o salão principal, quando você entra, os hieróglifos todos, as figuras, passei a mão por ali. Vi marcas que eu não gostei de ver, porque foram marcas do domínio, quando o cristianismo chegou, quando os templos começaram a ser dominados e muitos deles foram fechados, inclusive o de Ísis, né? Depois ele foi fechado. E teve muito sofrimento nessa fase, né? Então eu identifiquei essas marcas, tinham cruzes ali, tinham algumas imagens que foram apagadas, elas são picotadas assim, né? Eles fazem vários pontos ali para apagar. Aquilo me entristeceu, mas eu continuei, fui explorando, aí vi outras pequenas salas, vi uma sala pequenininha que quando eu entrei tava quente ali dentro. Eu falei, gente, que sala diferente. E aí no teto tem uma abertura, tipo um respiro. Achei aquilo bem diferente e senti que ali faziam algo específico para cura, né? Foi isso que eu senti. E bom, aí encontrei algumas das garotas ali, né? Fazendo meditação e tal. Bom, aconteceu uma situação que eu não vou abrir aqui, tá? Porque questões, né? Questões mais profundas, culturais, então não vou abrir. Mas foi uma situação desagradável que me deixou muito aflita, me deixou apreensiva, insegura, mas tudo deu certo, a gente conseguiu resolver e conseguimos entrar ali. E aquilo me deixou muito abalada. Então, após esse primeiro momento, né, que eu cheguei, que eu falei pra Isis que eu estava ali, não senti ela, tudo bem, comecei a explorar. Eu fiquei, assim, suspenso, mas com tudo aquilo no meu peito, sabe? Não, assim, resistindo, sendo forte e tal. E aí, depois de visitar essa parte interna, eu fui pro lado de fora, porque é sempre o que me atrai ali no templo. E aí eu comecei a caminhar por esse lado de fora, e tem umas pedrinhas assim no chão, eu fui passando por elas, e aí tinha umas ruínas que eu fui encontrando no caminho, tava meio escuro, né? E aí eu subia nesses pedaços de pedra e descia e quase escorreguei. E me vinha assim que era como se fosse todos os obstáculos que eu encontrei para chegar até ali.
É como se eu rememorizasse tudo o que foi acontecendo, todos os obstáculos, as dificuldades, os desafios para chegar até ali. E aí, de repente, quando esses obstáculos param, eu tô na frente de um lugar lindo, parece um panteão, assim, não sei se é assim que chama, mas vocês vão ver as filmagens e as fotos aqui. E aquele lugar... As filmagens e as fotos aqui. E aquele lugar me atraiu e não tinha ninguém. Tava escuro ainda e eu entrei. Assim que eu entrei pelas duas pilastras grandes, lindíssimas, praticamente intactas, gente. Era como se voltasse ali no tempo exatamente. E aí eu entrei, no que eu pisei ali, veio tudo que eu guardei, sabe? Veio pra fora. E aí eu senti as minhas pernas fraquejarem e eu fiquei assim, sentei, sabe? Caí mesmo no chão e sentei. Eu tava com uma mochila, que tava até um pouco pesada, a minha bolsa e bluft, foi tudo no chão. E aquilo, sabe, aquele golpe duro no chão, foi um momento de extravasar tudo. E aí eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E eu chorei alto. Eu tava até falando, meu Deus, alguém vai ouvir. Mas, sabe quando você não se importa e deixa o negócio fluir? E chorei muito. Bom, e aí eu perguntava pra Isis, por que tem que ser assim? Por que o mundo tem que ser tão desafiador? Por que é tudo difícil? Por que... Ai, tem pessoas assim nesse mundo, por que tem maldade nesse mundo? Começou a vir tudo assim, sabe? Não só em relação à viagem, como em relação a muitas coisas. Parece que eu fui pondo tudo pra fora ali. E aí eu chorei, chorei, chorei. E aí, de repente, esse foi um momento de magia ali. Parece que alguma coisa entrou dentro da minha cabeça. Uma energia, parece que ela entrou na minha cabeça e tudo parou. É como se fosse um vácuo, assim. Parou. E aí eu senti um bem-estar tão grande. Mas foi assim, estalar de dedos. Parou. Tá funcionando? Tá. É que eu vi que tava vermelhinho aqui. E aí parou. E eu fiquei naquele êxtase, assim. Eu até levantei a cabeça, assim, sabe? Aquele alívio. E ali eu senti que era ela. Era a presença dela ali. E aí ela me mandou, assim, várias... Foram muitas coisas, né? Agora eu tento destrinchar uma por uma, mas lembrando aqui, no primeiro momento, ela me falou que... Ela não respondeu todas aquelas perguntas que eu fiz, mas ela falou que eu estava ali porque ela confiava em mim. Eu vou deixar o meu ego totalmente de lado aqui, tá, gente? Vou falar exatamente o que veio. Ela disse que eu estava ali porque eu tinha coragem, porque eu tinha um coração puro. Não, eu não tenho coração puro. Eu repeti isso 1000 vezes, mas foi isso que me veio. E aí eu chorei muito quando, né, eu ouvi isso, porque eu ouvi nítido na minha mente essa voz feminina falando. E logo depois, ela ficou repetindo, coragem, coragem, força, força, força. Você tem coragem, coragem. Ela repetiu muitas vezes, parecia um eco na cabeça. E aí eu fui aceitando isso, que sim, eu sou corajosa, sim, eu tenho força, que no momento eu só negava, tudo eu negava. E aí ela falou assim pra mim, claramente, eu preciso da sua ajuda para trazer de volta o sagrado. Eu preciso da sua ajuda para trazer mais mulheres para cá. Eu preciso da sua ajuda. E aí naquele momento eu meio que tive uma DR com Isis, porque eu falei, mas caramba, foi tão difícil todo esse processo, teve muitos desafios, e eu vou ter que fazer mais disso? Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E eu fiquei nessa negação, mas ela assim, sabe, me envolvendo. E eu sentia como se fosse um abraço, sabe? Uma mãe, assim, abraçando o filho. E aí eu senti de levantar. E daí eu levantei. Teve outra coisa que aconteceu no meio, mas eu não vou interromper aqui pra não perder o fio, tá? Depois eu conto. E aí eu levantei.
dali e fui até a mureta onde dá pra ver o Rio Nilo, mais de perto. E aí eu fiquei ali na frente do rio e aí eu senti que veio uma mensagem através da natureza. Quando eu olho assim, porque eu olhei exatamente no momento que surgiu das pedras, porque tem umas pedras bonitas, grandes, que saem do rio, e aí saiu de trás da pedra, ou seja, meu olhar foi exatamente para aquele momento, saiu um passarinho voando bem rente ao rio, um passarinho aqui, aí vinham 2, 3, 4, vários, e ele vinha vindo e vinha puxando um monte de passarinho ao redor. Aquele passarinho da frente puxando vários passarinhos, vários. E ele já tinha ido embora ali atrás da outra pedra e vinha mais passarinho, e vinha mais passarinho. E eu... Aí eu olhei pra cima, eu falei, tá bom, eu entendi. Eu vou trazer muitas mulheres pra cá. E eu confio, e eu agradeço a confiança que você tem em mim. E naquele momento eu senti muita força, sabe? Muito mais coragem, muita força para que isso acontecesse. Depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus do céu, mas como, né? Porque eu tava sozinha, não foi um processo fácil e tudo mais, né? Aquelas dificuldades. Mas me vinha que não ia ser do jeito que eu imaginava que seria. Não ia ser desse mesmo jeito. Essa foi a minha primeira experiência, né? Seriam totalmente diferentes as outras, não seria da forma que eu estava imaginando. Então, talvez trazer de volta esse sagrado, levar mulheres, não seja dessa forma que eu fiz agora. Pode ser que venham outras formas, que eu não sei dizer, mas eu senti que seria algo grande. Eu senti que seria algo para muitas mulheres mesmo, sabe? E a partir disso começaram a vir vários insights, e ainda estão vindo esses insights. Eu sei que de qualquer forma, eu já tenho a próxima viagem programada para levar um outro grupo para lá no ano que vem, ainda dessa forma que eu tô fazendo, né? Que é trazendo a divulgação e juntando essas mulheres para levar para lá. Mas eu sei que com o passar do tempo não será mais assim. Vai modificar e vai ser de uma outra forma que eu nem imagino que seja. E que talvez seja muito mais leve, que talvez seja muito mais estruturado, né? Enfim, não sei e estou aberta para as infinitas possibilidades, né? Eu gosto sempre de pensar assim. Depois disso, gente, o que aconteceu? A Aurora, minha filha, a Aurora começou a raiar, né? O sol ainda não tinha nascido, mas a Aurora já estava raiando, então o céu começou a se tingir daquele dourado lindo, alaranjado. E aí eu pensei assim, meu Deus, já tinha dado 6 horas, era mais de 6:05, e tudo aquilo, né? Nossa, nem me dei conta que eu tinha ficado tanto tempo ali. E aí eu fiquei preocupada. Falei, gente, eu preciso voltar lá pra entrada porque as meninas estão me esperando lá. Mas eu senti que não era pra sair dali. Não sai, não sai. E aí eu comecei a pensar nas meninas, né? Venham pra cá. Eu pensei assim, né? Se elas puderem me ouvir, venham pra cá, venham pra cá. Gente, e aí uma delas, né, começou a cantar. E aí todas foram chegando, uma por uma, uma por uma, uma por uma. Eu não precisei chamar ninguém. Teve um certo momento que eu falei com o nosso guia, eu falei, olha, se você encontrar uma das meninas por aí, fala que é pra vir pra cá e não pra entrada, né, que eu tinha falado pra elas. Ele, não, beleza. Só que ele não chamou ninguém. Elas mesmas vieram. Elas sentiram que era pra estar ali, talvez ouvindo a voz, né, de uma delas, ou talvez sentindo mesmo essa intuição de estar lá. E aí todas chegaram no momento certo, antes do sol nascer. Nós nos reunimos ali e eu falei para elas assim, olha, agora nós vamos honrar quem nós fomos nesse lugar. Eu sei que nem todas foram desse lugar, mas se estão aqui é porque era necessário. É porque alguma coisa nesse lugar vai contribuir, vai contagiar, vai curar. Então eu falei para elas assim, vamos fazer o que nós fazíamos, vamos honrar isso e vamos expressar a nossa forma de conectar através das nossas artes. Que era isso que as sacerdotisas faziam, né, nos rituais de conexão, nos rituais de magia. Então, eu já fui indo lá pra frente, tirei o meu casaco, pus uma música
e comecei a fazer a dança sagrada. As que têm, né, essa inclinação, que também deveriam praticar essa dança lá atrás, me acompanharam. E as que não, que têm outras preferências, outras artes, né, dentro de si, contemplaram. Algumas ficaram ali em conexão com a natureza, ouvindo a música, outras se conectaram, meditaram. E, gente, foi um momento tão sublime, tão mágico. E aí, de repente, o sol estava nascendo e a gente estava ali, sendo quem a gente é, sem medo, sabe? Se entregando para aquele momento, dançando, contemplando, ouvindo, meditando, rezando. E aquela paisagem linda, o sol nascendo atrás das colinas, ali no rio, refletindo nas águas e banhando a gente de dourado. De dourado. E eu tive a sorte de ter um guia. Gente, ele foi incrível, mas ele foi assim uma pessoa sensível. Ele se conectou com o meu trabalho e ele teve todo o respeito, sabe? Me deixou muito à vontade. Me perguntava muitas vezes se estava bom daquela forma, se eu precisava de algo. E sem que eu nem dissesse, ele fez filmagens maravilhosas desses momentos que nós vivemos, porque eu estava ali com elas, vivendo junto, né? Ele registrou tudo numa sensibilidade. Eu vou pôr os vídeos aqui para vocês verem e sentirem. Então, assim,
pra vocês verem e sentirem. Então, assim, sabe, sou muito grata, muito, muito agradecida por tudo aquilo que a gente viveu ali. E eu tenho certeza que cada uma delas reviveu as sabedorias antigas e vai levar isso para a vida. Depois nós tivemos os nossos encontros, né, para compartilhar, para trazer as sensações, né, as percepções, e foi unânime, porque elas falaram o quanto aquilo tinha sido especial na vida delas, o quanto aquela experiência tinha sido única e profunda, e em muitos níveis que elas não sabiam nem explicar. Mas depois eu disse para elas, isso vai reverberar ainda por muito tempo. A gente absorveu muita coisa, a gente reviveu, a gente passou por portais ali, né? E a gente voltou no tempo. A gente voltou. E eu acho que o mais lindo é que a gente teve a bênção da deusa Isis. Crenças ou não, ela estava lá. Dava para sentir, né? E todas sentiram muito forte. Então eu vou deixar vocês aqui com as imagens, com as filmagens, para que vocês sintam. Interesse na próxima viagem para o Egito, que vai ser em 2027, março de 2027. Ainda estamos confirmando todas as informações, já tem data, mas só vou confirmar quando o roteiro estiver pronto. Mas você já pode se inscrever como interessada, respondendo ao questionário que eu deixo nesse link aqui embaixo, nos comentários, tá bom? Então é isso por agora, um beijo grande no coração e eu espero que esse vídeo faça diferença no seu dia. Curte aqui, comenta o que você sentiu, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!